Olá, e aqui Carlos David, psicólogo e coach clínico, criador e fundador de Psicofé, uma organização dedicada ao desenvolvimento pessoal e autossuperação por meio do uso e prática da fé sem religião. É muito importante entender isso, porque quando se fala de fé, sempre está se falando de religião também. Mas isso é o que as pessoas entendem. Mas isso não é assim, não tem por que ser assim. Por quê? Porque a fé é anterior a qualquer religião na história. A fé é um ativo próprio do ser humano. Eu costumo dizer que a fé é o sangue da nossa vida, espiritualmente falando. Por quê? Porque sem sangue não podemos viver, não é verdade? E sem fé também não. Todo ser humano vive pela fé. Todo ser humano. Dizem os estudos psicológicos que nós tomamos todos os dias 40, 50 mil decisões de fé por dia. Desde a roupa que vamos vestir, como vamos pentear, o que vamos fazer, enfim. Nós colocamos sempre a fé. Agora mesmo eu estou fazendo um vídeo. Por quê? Porque eu creio que haverá pessoas que vão ver este vídeo. Eu creio que haverá pessoas que vão ser beneficiadas vendo este vídeo. Eu creio que haverá pessoas que não vão gostar deste vídeo. Também eu creio. Por quê? Porque é normal, é natural. Mas, porque eu creio, eu faço. Eu creio que eu faço. Mas poderia acontecer que eu morresse agora, em um minuto, daqui a um minuto, e desse um ataque no meu coração e eu, morresse agora? Poderia. Mas não vai acontecer, seguramente. De todas formas, eu creio que ele vai ir, então eu estou fazendo. Quer dizer que todas as coisas na vida são feitas por fé. Todas. E a fé é algo absolutamente neutro. A fé pode ser usada para o bem ou a fé pode ser usada para o mal. Pessoas que pensam, creem que podem fazer determinado mal e eles o fazem. Infelizmente, a história da humanidade mostra isso. Houve grandes benefatores da humanidade que pensaram, creram que podiam fazer grandes coisas e criaram grandes coisas maravilhosas. Mas houve também aqueles que pensaram em criar coisas terríveis e eles a fizeram. A fé é um poder do ser humano para seu autodesenvolvimento, para sua autossuperação, para sua autorrealização. E eu insisto sempre com esse prefixo auto. Por quê? Porque isso coloca a responsabilidade em mim. Eu sou o criador da minha vida. Eu vesti esta camisa branca porque eu quero. Assim de simples. Eu estou sentado aqui porque eu quero. Eu estou fazendo isso porque eu quero. Eu preparei um chá agora para tomar porque eu quero. Tudo é assim. Nós determinamos a nossa vida. Infelizmente, na questão da fé, o condicionamento religioso ensina um monte de coisas que nos deixam totalmente travados. Por exemplo, antes de iniciar este vídeo, eu estava respondendo a uma pessoa que me falou o seguinte, justo eu estou tocando o tema de as pessoas estar congregadas, então ela me falou o seguinte, faz apenas uns minutos. E eu disse para ela, para Mara, justamente Mara, eu disse para ela que eu compreendia seu condicionamento. Por quê? Porque ela estava dizendo que não concordava comigo, porque eu não falo de congregar-se, de ir para uma igreja, um templo, etc. E ela me citava Paulo, disse, olha, eu amo suas postagens, mas eu tenho que discordar, porque nessa parte, por exemplo, Paulo diz que devemos nos congregar, então... E eu respondi para ela, e nessa resposta digo, olha, eu sei ao que você está se referindo.
Hebreus 10, 25. Tão famoso no círculo religioso para fazer com que as pessoas estejam, sim ou sim, no templo. Claro, tem que estar. Claro, eu não necessito de religião para andar com Deus, para crer em Deus, para ser abençoado, para prosperar. Eu não necessito. A prova está na minha própria vida. Durante 50 anos, eu estive na religião. Durante 25 anos, eu mesmo fui um condicionador. Eu me condicionei a minha família, condicionei os outros. E aos 50 anos de idade, minha vida tem uma mudança absoluta. Hoje eu tenho 61 anos de idade. E faz 11 anos que eu não entro em nenhum templo. Não entro, não pertenço a nenhuma religião, denominação, nem coisa por estilo. E o que aconteceu com a minha vida? Uma maravilha. Uma maravilha, porque eu estava aos 50 anos de idade, me encontrei doente, na miséria, perdendo 2 casas por entregá-las para o trabalho da igreja, 2 divórcios de 2 casamentos na igreja de 6 e 7 anos, respectivamente. Não tinha outra profissão na vida. Aos 50 anos me encontrei na miséria absoluta, abandonado, quase num desespero total. Mas a minha fé em Deus me sustentava. A minha fé em Deus. Somente em Deus. Sem condicionamento religioso, sem gerenciamento religioso de ninguém. Somente fé em Deus. Fé na mensagem de Jesus. E eu disse, eu vou mudar de vida. Não sabia muito bem como, mas eu queria seguir ajudando as pessoas, então eu pensei, o que eu posso fazer? Vou estudar psicologia. Vou ser um psicólogo, vou ajudar as pessoas, então. Mas apenas comecei e me encontrei com que não podia nem sequer pagar o 2º semestre da faculdade. Mas a minha vida mudou. Poucos meses depois, quase uns 10 meses aproximadamente, da grande decisão de abandonar toda a religiosidade, a vida foi mudando. Eu conhecia que hoje minha esposa já há quase 11 anos, e somos felizes, avançamos na vida, vivemos em diferentes países. Eu fiz a minha prática de psicologia nos Estados Unidos, consegui me formar com a nota mais alta, sou coach também, life, business. Viajamos, andamos e agora apresento este trabalho de psicofé depois de muitos anos. Comecei em 2013 com psicofé, adquiri o domínio psicofé e comecei a escrever e a pensar enquanto eu estudava, porque eu queria me formar para ter autoridade de poder falar a respeito da psicologia e também da espiritualidade. A respeito de como é andar na fé de verdade, sem religião. E eu queria experimentar na minha própria vida, então, o que aconteceria? Será que agora que não vou mais para o templo, não vou mais para a chamada igreja, então o capeta vai me pegar? Deus vai me castigar? Vou ter algum acidente, um tropeço, uma morte, uma miséria, uma coisa? Não, nada disso. Exatamente tudo o contrário. Eu cheguei a pesar 120 quilos. A ansiedade, a angústia. Quando estamos ansiosos, angustiados, geralmente terminamos na geladeira. E se não temos muito dinheiro para ter comida na geladeira, comemos qualquer coisa. A questão é matar essa ansiedade, não é verdade? Então, a fé não depende de outra coisa a não ser de mim mesmo. De mim mesmo. E estava pensando a respeito com esta senhora que justamente falava para ela, e escrevi isso também, e também disse para ela que eu compreendia perfeitamente. Compreendo perfeitamente. Outra coisa que ela falava é: nós não merecemos nada, porque eu tenho um post que você pode ver seguramente no Instagram ou aqui mesmo no Face, onde este vídeo seja passado, no YouTube, ou seja onde for. Você verá que tem um post que diz: eu mereço o bem da vida. Estou falando eu, mas não me referindo a eu, pessoalmente, Carlos David, sino na forma retórica. Será que todos merecemos o bem da vida ou não?
E ela também me respondia, e lembro que outra pessoa também me respondeu algo parecido. Nós não merecemos nada, mas a graça de Deus, amiga. Nós não merecemos nada? Espera, deixa que eu te diga. Eu tenho 4 filhos. Eles merecem meu amor? Eles merecem meu apoio? Eles merecem meu bem? Claro. Ah, você deve ter filhos perfeitos, Carlos David. Não, não são perfeitos. Tem muitas falhas. Mas meu amor por eles é incondicional. Como seguramente você, se tem filhos, também pensa do mesmo jeito. E se fosse possível, eu sempre faço esta pergunta. Pergunto para os pais. Vocês amam seus filhos, não é verdade? Claro, Carlos David, como não vamos amar? Amamos. Vocês dariam a vida por seus filhos? Claro, Carlos David. Muito bem. Eu sei disso, porque eu também faria a mesma coisa. Agora, eu faria mais. Se fosse possível, se estivesse no meu poder, fazer com que eles não morressem nunca, eu faria. E eu pergunto aos outros, e vocês? E eles me dizem, claro, se fosse possível também, porque não há nenhum pai ou mãe que gostaria de ver seus filhos que morressem. Mas não podemos evitá-lo. Por quê? Porque não somos Deus. Claro. Mas temos um pai, que ele sim é Deus. Eu sou muito poderoso, todo ser humano é muito poderoso. Porque somos criação do Todo-Poderoso. Mas ele é todo-poderoso. E sendo ele todo-poderoso, você pensa que ele nos criou para quê? Para que vivamos por 10, 20, 30, 50, 80, 100 anos, e depois envelhecidos, e enrugadinhos, e doentinhos, aí vamos morrer, e aí terminamos nossa vida. E isso foi o que o grande Deus, Criador dos universos, multiversos, e a natureza, e o ser humano, e nossa maravilhosa máquina mental, espiritual, criou para que seja assim. Não, não tem sentido isso. Não tem sentido, claro. Por isso a mensagem de Jesus. Só que a mensagem de Jesus não é a mensagem que apresenta a religião. Porque a religião sempre apresenta uma mensagem que traga culpa, que traga medo. Porque sem culpa e sem medo, não fica ninguém dentro de um templo. Isso é uma realidade. Sem culpa e sem medo, ninguém fica. Se precisa do diabo. Se precisa do inferno, se precisa do purgatório. E por esse medo, se precisa também lembrar de que somos culpados, nascemos pecadores, não merecemos nada. Como que eu não mereço nada? Eu não pedi vir ao mundo. Sabe por que meus filhos, eu estava falando recém, sabe por que meus filhos merecem meu bem? Merecem meu amor, merecem todo o bem da vida, porque eles não pediram de vir ao mundo. Eu trouxe eles, eu sou responsável. E se eu trouxe eles, então eu não posso trazer eles para depois, se eles não são como eu quero, eu vou castigar eles. É absurdo. E eu lamento não pensar como eu penso hoje, 40 anos atrás. Quando apenas eu tinha 20 anos e comecei a pregar a mesma coisa que seguramente você já escutou milhares de vezes. Porque eu também fui condicionado desse jeito. Eu não pensei, não me dei conta como a religião destruiu a minha família, por exemplo. Eu sou o mais velho de 3 irmãos. E o terceiro irmão, o mais novo, o caçula, já morreu. Morreu aos 42 anos. Morreu aos 42 anos bêbado, drogado, com 140 quilos de peso. E o melhor de tudo, que era uma maravilhosa pessoa. Era amoroso. Mas levava uma amargura profunda de mais de 40 anos. Por quê? Porque ao aninho dele, quando ele tinha 1 aninho de vida, meus pais se separaram por causa da religião. Minha mãe era evangélica, pentecostal. Meu pai era católico, militar católico. E minha mãe era muito comum ouvir naqueles tempos, e até hoje em dia, em certos círculos também se fala, que não está na igreja do diabo, não é de Deus. E isso traz
muitas separações entre amigos, separações entre familiares, pessoas que estão dentro da igreja e chateiam aos outros que não vão para a igreja. Ah, você não está na igreja, Deus não vai te abençoar. Ah, você vai isto, vai ser aquilo, vai ser aquilo. E algumas pessoas ficam até angustiadas, sempre ouvindo a mesma lenga-lenga, praticamente uma maldição, que de repente eles mesmos, as pessoas que estão dentro de uma religião, eles mesmos também não entendem. Repetem frases. De tanto ouvir, estamos condicionados, repetimos, nos autocondicionamos e condicionamos aos outros também. Nos autocondenamos e condenamos aos outros também. E assim vai, é um círculo terrível. Porque eu lembro, naturalmente você imaginará, eu conheço a Bíblia de memória, e é normal, natural. Claro, passei a vida inteira. E até o dia de hoje, simplesmente que hoje, faz 11 anos que eu vejo a Bíblia como uma coleção de coisas maravilhosas, extraordinárias, os eventos de Jesus, as palavras, as mensagens, embora sabemos hoje em dia que há muitas coisas que foram deturpadas, exageradas, mas isso não, pelo menos para mim, não tem a mínima importância. Por quê? Porque a mensagem central de Jesus, sua salvação, sua mensagem está perfeita e pronto. Para mim isso é suficiente. Se ele multiplicou os pães para 5.000 pessoas, eram 524, não muda para nada. Se qualquer outra coisa, também não muda para nada. Então, o que se importa, nesse sentido, é que há coisas maravilhosas escritas na Bíblia, que algumas são extraordinariamente boas e outras não são boas. Óbvio. Natural. Por quê? Porque são coisas escritas por homens. Mas nada disso pode anular a obra maravilhosa de amor, de salvação, de redenção de Jesus, a obra de Deus. Então, está perfeito para mim. Mas também eu aceito livros maravilhosos de grandes propulsores e pregadores não religiosos, grandes psicólogos, por exemplo, homens do bem, filósofos, homens do bem, homens e mulheres do bem, que trazem uma mensagem de progresso, de liberdade, de amor ao próximo, de respeito, de prosperidade, de felicidade, que nós podemos alcançar por meio dos poderes maravilhosos que Deus criou na nossa mente. Eu lembro que quando eu estava na religião, eu ouvia falar de poder mental e já pensava no capeta, já pensava nos demônios, obra do inferno, e isto e aquilo, porque sou o Espírito de Deus e tudo. E você fica enlouquecido com isso, se enlouquece e enlouquece os outros também. E pensa que você está servindo a Deus. Por quê? Porque está dentro de um templo para todos os dias, porque coloca sua gravatinha, porque leva sua Bíblia, porque faz isto, você está pagando dízimo, está fazendo oferta, está dando voto, está fazendo sacrifício, vende sua casa, leva o dinheiro, faz um monte de coisa, briga com a família, porque hoje é um aniversário, mas você não pode ir porque é dia da igreja. E um monte de coisas assim. E eu sempre digo isto. Se você pertence a uma religião, a uma igreja, a uma denominação, você está feliz? Está satisfeito com isso? Então, que maravilha! Que maravilha! Eu não quero que você... Eu não tenho que querer nada, mas se eu quisesse algo, não quero que você saia de nenhum lugar onde você esteja feliz, onde você esteja satisfeito. Porque se você está feliz, se você está satisfeito, é isso que tem que ser. Agora, o assunto meu, o assunto de psicofé, pela minha experiência de vida, não uma teoria, pela minha experiência de mostrar em 11 anos de prática de fé livre, e eu consegui fazer um método disso, sistematizar o aprendizado, essa é a palavra exata, sistematizar o aprendizado de como podemos usar e praticar a fé sem gerenciamento religioso. Eu consegui encontrar a forma, a maneira de ensinar através de um método, e o bom do método é que pode ser feito muitas vezes e sempre funciona. Por quê? Porque é um método, é uma receita, é como se fosse a receita de um bolo, e você sabe fazer o bolo e depois sempre que faz a mesma coisa vai terminar saindo o mesmo bolo.
Muito bem. Então, eu vi que isso é possível e comecei a escrever durante os últimos anos. Encontrar esse método, esse sistema, essa forma, essa maneira de que possamos aprender o uso e prática da fé sem religião na conquista dos objetivos que geram e produzem a felicidade em nossa vida. Porque ninguém pode ser feliz se não está alcançando os seus objetivos. Ninguém pode. Isso não é verdade. Você pode se resignar, você pode ser, bom, tá bem, se acostumou, mas a verdadeira felicidade que Deus quer, que Deus Pai quer, é nosso progresso, nosso avanço, nossa melhora de vida a cada dia. Porque isso glorifica a Ele, porque Ele criou todas as coisas para a sua expansão, para seu avanço. Dizem os cientistas, inclusive, a ciência fala disso, demonstra isso, que o universo inteiro se expande, se expande, se expande. A natureza sempre está, é pródiga, cheia de grandes coisas. As árvores não produzem um pouquinho de fruta e acabou. Não, você vai ver sempre que há mais frutas no chão porque ficam e sobram que aquelas que são levadas para casa. Não é verdade? Então, Deus quer que nós possamos progredir, avançar, e para isso colocou a fé. A fé tem elementos como, por exemplo, a imaginação. Albert Einstein dizia que a lógica, a inteligência normal, natural, pode levar de um ponto A a um ponto B. Mas a imaginação me leva a qualquer lugar. Por quê? Porque a imaginação não tem limites. E a imaginação, por exemplo, é uma ferramenta poderosa para a nossa fé. Porque eu posso imaginar algo maravilhoso que eu posso alcançar, conquistar, querer, desejar para progredir para mim, para minha família, para meus amigos, para meu país, para minha nação, para o mundo. Todo por meio de essa imaginação. E quando coloco a imaginação a funcionar, atrás vem a fé, como um motor que me leva até esse lugar que eu estou imaginando. Assim foram todas as coisas, assim foi este celular ou esse computador que você está usando agora. Quando pegamos um avião para ir de um lado a outro, e 100 anos atrás, ou 120 anos atrás, isso não existia, parecia uma loucura. Quando alguém pensou, não, podemos viajar em avião, isso é loucura. Quando alguém pensou, olha, podemos fazer um carro em lugar de andar com cavalos, isso é loucura. Mas hoje, então, esse progresso, esse avanço maravilhoso, isso demonstra que fomos criados por uma inteligência extraordinária, uma inteligência realmente infinita, de um amor infinito e uma inteligência infinita. Então, voltando àquela história, se merecemos ou não, claro que merecemos. Mas a religião me vai dizer que não. E com essa culpa, com esse medo, eu fico traumatizado, eu fico angustiado, eu fico tentando sempre melhorar para ser abençoado. Não, você tem que melhorar. E melhoramos todos os dias. Por quê? Porque isso nos faz bem. Porque assim como melhoramos o ambiente ou todas as coisas que podem ser criadas materiais, também nós mesmos melhorando, sendo cada vez melhores. Melhor cidadão, melhor marido, melhor homem, melhor mulher, melhor filho, melhor pai, melhor, etc. Não é verdade? É isso o que Deus quer. Deus quer que sejamos exatamente isso, essa melhora constante. Eu lembro que Jesus um dia disse que devíamos ser perfeitos. Sede perfeitos como vosso Pai que está no céu é perfeito. Meu Deus, como eu posso ser perfeito? Mas não posso ser perfeito, eu não sou perfeito. Estou cheio de faltas, cheio de falhas. Como que Jesus me disse, poxa, exagerou? Não, ele não exagerou. O que ele quis dizer é que nós somos perfeitos todos os dias se fazemos o nosso melhor esforço a cada dia. E coloco outra vez o exemplo dos nossos filhos. Eu quero que meus filhos façam o melhor cada dia por ser melhores a cada dia. E para mim isso é perfeito. Por quê? Porque eles estão fazendo seu melhor. Seu melhor. Enquanto eles fazem seu melhor, é suficiente. E Deus também pede isso de nós. Por quê? Porque Deus também faz seu melhor a cada dia. Meu pai ainda trabalha e eu também trabalho, falou Jesus um dia. É verdade. Fazendo o melhor, 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 melhor.
Então, nós temos que pensar nisso, porque há coisas maravilhosas para serem entendidas. Só que nós não entendemos porque o condicionamento religioso é muito terrível. Por exemplo, eu vou anotar, eu tenho uma prancheta aqui, justamente, eu uso muito a prancheta para escrever coisas que em seguida penso e já escrevo em seguida. Deus vou escrever aqui, Deus é onisciente, onipresente. Deus é onipresente? Sim, claro. Significa que está em todo lugar? Sim, claro. Não há lugar onde ele não esteja? Não, não há lugar onde ele não esteja. E o astronauta que vai para a Lua ou vai para o espaço e Deus está aí? Está aí. Claro, também é verdade porque ele está em todo lugar. E sempre pensamos nisso e aí terminou a história. E esquecemos de pensar que se é verdade que ele é onipresente, e é verdade que ele é onipresente e está em todo lugar, então sabe também onde está? Dentro de mim. Dentro de mim. Porque eu estou vivo. Neste momento em que eu estou vivo, a força vital que me mantém aqui sentado, que me mantém aqui falando com você, que faz com que levante esta xícara, tome chá, essa força vital que me mantém vivo agora, que mantém meu corpo com 36 e pouco de graus de temperatura, que está fazendo com que meu coração esteja batendo nestes momentos a 80 ou 90, mais ou menos, batimentos por minuto, tudo isso para bombear o sangue, quase 5 litros que estão recorrendo meu corpo inteiro. Tudo isso vem de Deus, Ele está em mim, eu encontro Deus em mim. Eu encontro Deus aqui nos meus pensamentos, porque aí está meu espírito. Quando 2000 anos atrás se falava andar no espírito, estava falando de andar no subconsciente, que já vamos falar. Eu já vou fazer um vídeo exclusivamente falando de consciente e subconsciente, para que entendamos, possamos compreender muito bem qual é a funcionalidade da nossa mente. Qual é a funcionalidade que não há computador no mundo, o melhor computador do mundo, o mais poderoso, o mais tremendo, o mais terrível, ele é nada comparado a esta máquina mental, psicoespiritual que nós temos aqui, na nossa mente. Essa funcionalidade que nos faz ter memórias, que nos faz reconhecer coisas extraordinárias, fazer tantas e tantas e tantas coisas que estão sendo feitas agora e que serão feitas ainda. E que o grande Deus é glorificado exatamente nesse progresso da ciência. A ciência avança, cresce hoje através do conhecimento da física quântica, entendemos e sabemos que não existe simplesmente este universo infinito que nós conhecemos, sino que existem multiversos infinitos, galáxias infinitas, e nós não entendemos, e é tão grande tudo isso que nós nem sequer podemos compreender, mas tudo isso é obra desse Deus. E esse Deus que não pode estar confinado em parâmetros religiosos. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, um deles era não matarás. O povo judeu criou mais de 600 preceitos, entre eles havia 30 penas capitais. 30 penas capitais. Quando chegou Jesus, entre mandamentos, tradições, costumes, etc., havia mais de 2000. E hoje em dia, 2000 anos depois, são milhares e milhares, cada denominação, cada religião, cada uma, e com suas exigências. Eu tenho que pagar o dízimo porque senão Deus não me abençoa. Eu tenho que estar fazendo votos para que Ele então me abençoe, tenho que sofrer economicamente para que então Ele... Não, Deus não vende nada, jamais vendeu nada. É muito simples, porque eu já estava pensando exatamente nisso. Deus não pode vender nada porque Ele é o dono de tudo. Então, para quem Ele vai vender? Para quem Ele vai vender? Ele é dono de tudo. Se Ele é dono de todas as coisas, é impossível, não é verdade? É impossível. É impossível. Mas, se você quer fazer uso e prática da fé, mas eu não creio em divindade alguma, Carlos David. Tudo bem. Você não crê no bem? Você não crê na própria vida? Porque a vida tem leis. A vida tem
leis. Por exemplo, eu pego esta caneta aqui, eu tenho que segurar. Por quê? Porque se eu não seguro a caneta, o que vai acontecer? Eu abro a mão, ela caiu. Sabe por que caiu a caneta? Caiu por uma simples razão. Há uma lei que se chama a lei da gravidade. Estou neste momento aqui no hotel em Brasília, no piso 18, no andar 18. No andar 18. E tem uma sacada aqui, e obviamente tem a proteção. Por quê? Porque eu poderia cair, e se eu caio, morri. São leis. Tudo que o homem semear, isso colherá. Também é uma lei. A lei do retorno, a lei da atração, a lei da vida, a lei do amor, é toda a lei de Deus. Foi Ele quem criou todas essas leis. Graças a Deus. Não foi um congresso, foi Deus. Então, nós podemos confiar nessas leis, claro. Por isso é muito importante entender que você pode praticar a fé. Uma fé sem gerenciamento religioso, se você quer. Agora, se você não quer, diz, não, olha, Carlos David, eu estou muito bem, eu estou muito feliz, eu levo o meu dízimo para a igreja, eu estou contente, então tem que seguir, está bem, está perfeito. O único que eu insisto sempre é que, se você está bem assim, não perturbe a vida daqueles que não querem saber da religião. Porque tem muita gente, tem muita, mas muita gente, que não tem problema com Deus. Eu sou um deles. 11 anos atrás, quando eu decidi deixar toda a prática religiosa, absolutamente toda, institucional, ok? Eu posso orar na minha casa, posso falar com Deus, posso ler, conversar com amigos. Se vou a algum lugar e alguém está com algum problema, eu posso fazer uma oração a Deus, claro. Mas eu não faço nada institucionalizado. Nada. Por isso aqui também Psicofé não recebe ofertas, não recebe dízimos. Jamais você vai encontrar algo que diga embaixo contribua. Para nós não. Para nós não. Nós somos uma empresa. Eu estudei psicologia, me formei com a nota mais alta e abri uma empresa que se chama Psicofé. Uma empresa com CNPJ, com marca registrada aqui no país, que paga impostos como corresponde e presta um serviço para quem quiser receber e adquirir esse serviço. E pronto, acabou. Assim dá emprego a outras pessoas, pago os impostos, faço todas as coisas como corresponde, assim corresponde. Mas você nunca vai ver, contribua para poder salvar algo. Não. Nada a ver. Se você disser assim, não, eu quero mandar meu dízimo para você, uma oferta para você, eu não recebo. Vai para outro lado. Aqui não. Por quê? Porque eu entendi que nada disso é o que Deus quer. Nada disso. Institucionalmente, por forma da religião, por meio da religião, não. Pense bem. Jesus jamais repreendeu a ninguém, a não ser justamente, conta nos evangelhos, a não ser justamente aos religiosos. Ou não foi assim? Uma vez trouxeram para ele uma mulher apanhada no ato de adultério. A lei judaica, que Moisés, repito, como disse antes, havia dito, não matarás, mas a lei judaica havia colocado 30 penas capitais. Uma delas era o adultério. O adultério era castigado com a morte, por lapidação, ou seja, apedrejamento. E você conhece a história, aquela famosa frase, não é verdade? Estava todo mundo preparado para matar a mulher e Jesus pergunta, quem esteja sem pecado, atire a primeira pedra. E como estavam todos, a sua consciência falou muito alto, ele era um grande psicólogo, não é verdade? O maior psicólogo de todos os tempos, sem dúvida. Então, tocou a consciência deles e cada um levou a sua pedrinha e foi para a sua casa. E a mulher, de repente, se encontrou diante de Jesus. E Jesus poderia ter falado, olha, você, fulano de tal, um monte de coisas que poderia ter falado, mas Jesus somente falou assim, vai e não peques mais. Ou seja, mulher, você não gosta do seu marido? Oh, tá bem, perfeito. Então, se divorcia, mas não anda em duas águas. Por quê? Porque não sempre vou estar aí para te salvar.
Então, para essa mulher falou assim, e para outros e para outras, mas para os religiosos não foi assim. Para os religiosos ele utilizou palavras muito duras, muito duras. Sepulcros abertos, raça de víboras, hipócritas, etc, etc, uma série de coisas, falou ele, não é verdade? Tem muita gente maravilhosa nos templos, em todo lugar. Eu estou falando do sistema. A religião não é o sistema que Deus quer. Que tolera até agora, tolera. Mas já vai saindo. E eu acredito que neste terceiro milênio que temos iniciado, cada vez serão mais as pessoas que entendam que a verdadeira fé em Deus não está nos parâmetros religiosos, nos dogmas religiosos, que decepcionam, que condicionam e que atrapalham mais da vida. Salvo para aqueles que são os que levam a religião adiante e eles sobem em poder econômico, em poder político, etc, etc. E digo isto sobre uma base muito simples. Tiago, um dos apóstolos, para os católicos é o primo de Jesus, para os protestantes é irmão de Jesus, não importa. Mas Tiago escreveu um livro, uma epístola, melhor dito, de 5 capítulos, 108 versículos, 54 mandamentos, e ele mesmo diz, no capítulo 1, que a verdadeira religião e sem mácula diante de Deus, a verdadeira religião sem mácula diante de Deus é esta, 2 pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se afastar da corrupção do mundo. Ou seja, não alcança com a caridade. Não, eu faço caridade e assim pago meus pecados. Você nunca vai pagar os pecados por mais que fizesse caridade no mundo inteiro. Se Bill Gates desse todo o seu dinheiro e Mark Zuckerberg também desse todo o seu dinheiro e Warren Buffett também desse todo o seu dinheiro para pagar um pecado, não alcançaria, porque não há maneira. Então, não é isso. A caridade, o amor ao próximo deve ser feito porque é uma lei humanitária. Se aprendemos como corresponde ao amor ao próximo, está nisso. Em ajudar a todo mundo na melhor medida que nós podemos fazer isso. Mas não para pagar culpas. Até porque as culpas, o único que podia pagar é a Deus na pessoa de Jesus e pronto, já está feito. Mas devemos fazer essa caridade, esse amor, como eu disse recém, porque é um dever humanitário. Mas ainda que fizéssemos tudo isso, se não nos afastamos da corrupção do mundo, ou seja, somos corruptos em alguma medida, também não serviria de nada. Eu poderia fazer muitas coisas maravilhosas pelo mundo inteiro, mas engano minha mulher, entrei na corrupção. Então, a verdadeira religião imaculada diante de Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou seja, a caridade, e se afastar da corrupção do mundo. Quem inventou isso não fui eu. Falou Tiago, e está aí, está escrito. Então, finalmente, psicofé é isso que oferece. A oportunidade, a possibilidade, por meio de uma sistematização, de uma metodologia, aprender como usar e praticar a fé na conquista dos seus objetivos do bem para o bem, produtores da sua felicidade, da sua família, porque esse é o grande destino para o qual fomos criados, para sermos felizes, Muito obrigado por assistir este vídeo, muito obrigado porque são quase 40 minutos e aqui não tem edição. Então vamos em frente e vamos falando e vou escrevendo e Deus é onipresente, como eu falei. Deus está em mim, está em todo lugar e em mim também. Deus está em todo lugar e em mim também. Isso me faz ir descansar depois, ter na paz, na tranquilidade, saber de que Ele está comigo. E nessa psicologia maravilhosa, nós psicólogos, a ciência da psicologia estuda o comportamento humano, não é verdade? Comportamento humano, gerenciamento das emoções e tantas coisas. Todas para ajudar a que as pessoas possam superar traumas,
vícios, hábitos, aprender a viver melhor, superar situações, etc, etc. Mas a fé alcança para tudo isso, inclui também tudo isso. A fé, a fé. Muito obrigado mais uma vez por me acompanhar aqui em Psicofé.